Ela é Pamela Rojas Cruces e realiza um trabalho voluntário muito importante em um hospital público de Santiago. Um dia, caminhando pelos corredores do hospital, ela recebeu uma ligação da coordenadora do trabalho voluntário, pedindo-lhe que fosse visitar um rapaz colombiano que estava hospitalizado. Imediatamente, ela dirigiu-se ao quarto dele e tinha ali uma pessoa aparentemente dormindo. Pamela aproximou-se, com o objetivo de acordá-lo para saber como poderia ajudá-lo. A princípio, ele olhou para ela com desconfiança, mas depois de alguns minutos começaram a conversar. Se apresentaram e ele contou a ela sua dramática história. Hamilton, junto com seus amigos, foram conhecer a neve. E por não terem experiência, não tomaram as precauções de levar as vestimentas adequadas para temperaturas tão baixas. Para suportar aquele frio, começaram a beber grandes quantidades de álcool. E isto motivou-lhes a permanecer por muito tempo na neve, até ficarem completamente bêbados. Depois de 4 horas, Hamilton alertou os seus amigos de que alguma coisa estava acontecendo com suas mãos e pés. Eles perceberam a gravidade e imediatamente decidiram voltar ao veículo para irem a um hospital. Resiste, por favor. O que está sentindo? Eu não sinto nem as mãos, nem os pés. Eu quero ir ao hospital. Resista, meu amigo. Temos que ir rápido, rápido. Temos que chegar com urgência. Vamos ao hospital, por favor. Vai rápido, rápido, rápido. Por favor, rápido. Hamilton contou a Pamela que os médicos tentaram de tudo para evitar que suas mãos e pés fossem amputados. Mas que foi impossível. Ao escutar sua história, Pamela comoveu-se muito. Porém, Deus deu-lhe forças para manter-se firme e poder consolá-lo. E como foi? O que acontece, Pedro, é que quando cheguei aqui no hospital, não pensei que ia me deparar com uma coisa dessas. Um rapaz colombiano que se queimou na neve acabou de ser operado e lhe amputaram as mãos e os pés. E eu não sei nada sobre ele, mas não posso deixá-lo sozinho. Ele não tem mãos, nem pés, não tem nada. Ele só quer morrer. Eu vou voltar na segunda, porque ele não tem ninguém, só tem suas roupas sujas. E eu disse a ele que não ia deixá-lo sozinho. Por favor, você sempre tem me ajudado em tudo. E agora, eu te peço que continue sendo meu companheiro missionário e que me apoie nisso, por favor. Pamela, eu não tenho nenhum problema em te ajudar, como sempre tenho feito, sempre temos caminhado juntos. E, portanto, conta comigo. A verdade é que eu não conheço ainda, mas se ele está assim, como você disse, eu confio em você. Então vejamos o assunto juntos e falemos sobre isso. Está certo. Bem? Não tem nenhum problema. A partir desse momento, a vida deles iria mudar drasticamente. Ainda que o homem tome decisões que o afastem de Deus, o Senhor sempre irá buscá-lo para dar-lhe novas oportunidades. Em reconhecimento e gratidão a Cristo por tudo que Ele é, entregamos os nossos dízimos e ofertas como parte da nossa adoração.
bem pertinho. Vem cá. Vocês gostam de ouvir historinha? Quem gosta de ouvir historinha aqui? Quem gosta de ouvir historinha, eu quero aqui pertinho de mim, ó. Vocês estão muito longe, vem cá. Eu até sentei aqui no chão para ficar pertinho de vocês. Vem, meninas, eu vou chegar para cá, ó. Dá para todo mundo sentar. Isso. Pronto, todo mundo se ajeitou? Posso começar a contar a historinha? Posso? Crianças, eu quero fazer uma pergunta para vocês, eu quero ver se vocês vão saber, eu acho que essa é difícil. Quem foi o melhor amigo de Davi? Não. Mais uma chance só. Eu não acredito que pela primeira vez vocês não vão saber responder uma pergunta. Ah, tinha que ser, Jonatas. Isso mesmo, Jonatas foi o melhor amigo de Davi. Vocês têm amigos? É legal ter um amigo, não é? Ou uma amiga. É legal para brincar, não é verdade? Davi, ele também tinha um grande amigo, igual vocês falaram, Jonatas. Vocês sabem como que Davi conheceu Jonatas? Foi assim. Vocês lembram que Davi derrotou Golias, não foi? Depois que Davi derrotou Golias, ele foi morar lá no palácio com o rei Saul. E lá ele tocava a harpa, né? Quando o rei estava nervoso, ele tocava a harpa para o rei se acalmar. Crianças, vocês estão muito agitadas. Vamos ficar um pouquinho mais tranquilas? Para eu poder continuar? Ó, depois a gente conversa, tá bom? Vamos ouvir historinha. Eu quero ouvir vocês respondendo, tá bom? Depois vocês podem conversar. Não, melhor, não pode conversar depois não. Depois é o culto, né? Tranquilas? Depois é o almoço mesmo. Vamos continuar então a historinha? Então, aí Davi foi morar lá no palácio com o rei e ele tocava a harpa para o rei. Porque quando o rei estava muito nervoso, ele tocava a harpa para o rei se acalmar. E lá ele conheceu Jonatas. E os dois ficaram muito amigos. Eles ficaram tão amigos que Jonatas deu um presente muito importante para Davi. Vocês sabem qual foi o presente? Qual foi o presente que Jonatas deu para Davi? Esse vocês não sabem. Não, ninguém sabe desse, tenho certeza. Ele deu a armadura de guerreiro dele. Ele deu a armadura de guerreiro, a espada. Ele deu o arco dele. Quer dizer, ele amava tanto Davi como um grande amigo que ele deu esse presente que para ele era tão importante. Sabe por que ele deu esse presente? Não sei se vocês lembram, quando Davi lutou com o Golias, ele foi sem armadura, porque a armadura do rei não servia nele, era muito grandona, né? E ele não conseguia andar direito, e ele não quis. Mas aí Jonatas deu a armadura, porque a armadura de Jonatas servia em Davi. E Davi ficou muito feliz com esse presente que ganhou. Vocês já deram presente para algum amigo de vocês? Alguns deram, né? Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês são bons amigos? São? Por exemplo, quando vocês chegam em algum lugar perto dos amigos de vocês, eles falam assim, que legal, chegou, vamos brincar muito. Ficam felizes? Ou falam assim, não, chegou essa pessoa, é tão chata, brigão, fica me empurrando. Alguém fala isso de vocês? Eu espero que não, hein? Porque um bom amigo é alguém sempre agradável, alguém que todo mundo fica feliz quando chega, né? E você sabe qual é o maior de todos os amigos que existe? Jesus, Deus é o melhor amigo, né? Tanto que ele morreu por nós, para nos salvar, não é verdade? E que nós possamos sempre nos lembrar dessa amizade bonita de Davi e Jonatas, e também sermos amigos fiéis, leais, né? Amigos bondosos. E lembrar que Jesus é o nosso maior amigo. Ele está sempre ao nosso lado, sempre. Tá bom? Alguém aqui quer fazer oração? Ninguém quer orar hoje? Como ninguém? Vocês brigam pela oração? Então eu vou orar, já que ninguém quer orar. Feche os olhos. Papai do céu, muito obrigada pela tua presença, por cada criança querida e especial que está aqui, por cada amigo nosso que veio aqui na igreja. Nos ajude a sermos bons amigos uns com os outros, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.
Não faz muito tempo a gente era essas criancinhas aqui, né? Viu? A presença do Senhor é maravilhosa. E por isso, nessa manhã, nós declaramos que o melhor lugar que existe para ficarmos é na presença de Deus. Vamos louvar ao Senhor e engrandecer o nome dEle. Declaramos a Tua soberania, Senhor, em nossas vidas. Declaramos que amamos estar na Tua presença e que este é o melhor lugar para nós estarmos. Aceita o
acho que agora nós conseguimos nos posicionar certo aqui. Vamos fechar os nossos olhos, querida igreja? Pai querido, nosso Deus santo, santo, santo. Nesse momento toda a congregação irá louvar, ó Deus, porque somente o Senhor é digno de louvor e adoração. Ó Espírito, clamamos a Ti que nos dê um coração adorador, que nos dê um coração reverente à Tua presença que é santa, santa, santa. E que todos nós possamos erguer as nossas vozes a Ti, porque somos gratos por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós, ó Deus, em nome de Jesus, amém. O hino que nós vamos cantar é Shekinah. Na época de Israel, uma vez por ano, o povo se reunia na frente do santuário, e ali todos confessavam os seus pecados. E o sacerdote fazia os sacrifícios e entrava lá num lugar chamado Lugar Santíssimo. Se Deus aceitasse o sacrifício e se toda a congregação realmente estivesse sincera na sua confissão de pecado, Deus se manifestava através do Shekinah, que é a presença invisível de Deus ali entre eles, no lugar santíssimo. E hoje Deus está aqui, o Shekinah de Deus está entre nós. Vamos louvar esse Deus maravilhoso. Está aqui entre nós, que Deus seja louvado, que possamos permanecer em reverência na presença desse Deus que é tão santo. O próximo hino que nós vamos cantar é o 152, Vencendo Vem Jesus, que o nosso querido Jesus venceu por nós na cruz, e hoje podemos cantar felizes, certos de que a nossa salvação está garantida.
nações hão de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, os temidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Aleluia, nosso Senhor Jesus é vencedor. Amém. Deus seja louvado. O hino que nós vamos cantar agora é um hino de entrega. Que todos nós possamos cantar esse hino como uma oração, entregando o nosso ser, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas alegrias, todo o nosso ser nas mãos do nosso Deus, porque Ele é poderoso. Vamos ficar em pé, cantar o hino Toma Meu Coração.
Convido a todos a nos ajoelharmos para podermos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome nesse instante, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Obrigado, ó Deus, por mais esta oportunidade de estarmos diante da Tua presença. Obrigado pelo cuidado da semana. Obrigado porque a cada dia o Senhor tem nos dado as bênçãos necessárias. E obrigado porque estamos entre amigos. Um dia especial, dia do amigo. Tantos amigos vieram e estão aqui conosco. Que o Senhor possa visitar o coração de cada amigo, cada família. Que eles possam sair daqui revigorados. E que juntos, ó Deus, possamos continuar esta caminhada rumo a Canaã Celestial. Esteja agora, ó Deus, com o pastor que irá nos trazer a Tua mensagem. Que o Teu Santo Espírito possa mover livremente no meio de nós. E que possamos ouvir a Tua mensagem e aprender mais um pouco. Que o Senhor continuar demanda as Tuas bênçãos em favor de cada família aqui representada. E que esse dia pode ficar marcado na história de nossa igreja. Colocamos tudo em Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Gratidão por Teu grande amor. Amém. A graça do Senhor nos alcança. E isso não vem de nós, é dom gratuito de Deus. Eu suplico para que nessa manhã a graça do Senhor nos alcance. Mas em especial, eu tenho um clamor com este louvor que a gente vai cantar agora. Eu suplico ao Senhor que a graça salvadora dEle alcance definitivamente nessa manhã a vida de uma pessoa muito querida para mim. Parte da minha infância. Ele veio aqui na frente, falou comigo e eu me emocionei. Porque eu quero muito ver todos no céu, inclusive ele, Fabrício. Então eu quero cantar esse louvor, pensando no que a graça de Cristo pode fazer pela vida dele, nessa manhã. E eu tenho certeza que como igreja e como família, todos nós queremos, além de nos encontrarmos, encontrar essa pessoa tão querida e tão amada nos céus, não é verdade? Então que a graça preciosa nos alcance nessa manhã e fale profundamente aos nossos corações. Amém?
Amém, Senhor. Bom dia a todos. Como está bonita a nossa igreja. Mais uma vez, queremos dizer da nossa alegria de poder receber os nossos convidados. Você tem diferença entre um convidado e uma visita? O convidado fica e você é nosso convidado. Queremos que você fique conosco, que você permaneça conosco. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E ao ser convidado por um amigo, sinta-se convidado por toda essa igreja. Ao ser abraçado por um amigo, sinta-se abraçado por mim e abraçado também por toda essa igreja. Esta manhã, o nosso bom amigo possa falar ao seu e ao meu coração através da sua palavra. Benjamin Franklin disse certa vez: um irmão pode não ser um amigo, mas um amigo sempre será um irmão. O sábio Salomão, por sua vez, ele disse assim: em todo tempo amo o amigo, e na angústia se faz o irmão. É assim que nós entendemos a importância da amizade, a importância de um amigo. No fim do século XV, dois amigos que eram muito pobres, eles sonhavam em ser grandes pintores, grandes artistas. Na ocasião, então, eles fizeram todos os esforços para que conseguissem estudar, sem, contudo, lograr êxito. Então, um dos amigos disse: eu vou trabalhar para custear os seus estudos. E então, depois que você estiver sendo um pintor, será a minha vez de estudar. Contudo, um amigo que se chamava Hans disse: não, eu trabalharei primeiro, eu sou o mais velho, já tenho um trabalho nas minas de carvão, e eu vou trabalhar para custear os seus estudos. Então Hans começou a trabalhar nas minas de carvão para que seu amigo Dier pudesse estudar. E assim Dier começou a estudar, e logo se tornou um excelente pintor. E assim que começou a apresentar os primeiros quadros, se voltou para o seu amigo Hans e disse: agora é a sua vez, agora é a sua vez de estudar. Hans então começou a estudar, mas logo percebeu que o duro trabalho nas minas de carvão fizeram com que suas mãos estivessem grossas e as suas juntas endurecidas. E ele logo se deu conta de que deveria abandonar o sonho de ser pintor. Porém, certo dia, Albrecht Dier, o seu amigo por quem ele havia trabalhado, regressava do estudo, e quando ouviu a voz do seu amigo Hans, que orava por ele ajoelhado, Dier, então, comovido diante daquela cena de um amigo que orava por ele, resolveu então pintar aquela cena. E ele então disse: jamais poderei devolver a essas mãos a agilidade que perderam, mas posso demonstrar ao mundo a gratidão que sinto pelo que o meu amigo me fez por mim. Pintarei essas mãos tais como as vejo agora. Pode ser que ao vê-las o mundo aprecie o que elas fizeram. Talvez essas mãos cheguem a servir de inspiração a outros para que realizem atos de generosidade e desprendimento. Albrecht Dier então reduziu as mãos do seu amigo, dando assim origem a uma das mais belas obras de arte, conhecida como Die Betenolen Hand, ou As Mãos que Oram, o quadro que vocês podem ver agora nessa tela. As mãos desenhadas foram as mãos de alguém que amava. Foram as mãos de alguém que se sacrificou em prol do seu amigo. A Bíblia diz assim no livro de João, no capítulo 15, verso 13.
Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Hans dedicou a sua vida pela felicidade do seu amigo. Mas nesta manhã, eu quero considerar com você uma história bíblica de uma verdadeira amizade, de alguém que também dedicou a vida em prol dos seus amigos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 35 a 40. João capítulo 1, versículos 35 a 42. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiam Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Essa história é um relato extraordinário do momento em que Jesus Cristo é reconhecido como o Messias, como o ungido. E como vocês puderam observar, João indicou isso, João o Batista apontou então para Jesus e disse assim: Eis o Cordeiro de Deus. Só que isso que João diz aqui nesse verso é apenas uma abreviação daquele que ele já havia dito lá no verso 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, o Evangelho de João começa com a frase ou com a expressão no princípio. Essa expressão nos lembra o livro de Gênesis, que também começa com no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. João está apontando para mim e para você, que somos leitores desse livro, para um momento onde o mundo foi criado em harmonia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. João lembra de um momento em que o mundo era perfeito. Mas João agora introduz um outro tema. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O verso 14. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Em outras palavras, esse Deus que criou todas as coisas, estava no mundo perfeito, foi necessário que ele se tornasse carne, se tornasse ser humano. Por quê? Porque o pecado havia entrado na história desse mundo. E era necessário agora um plano de resgate. E é por isso que João o Batista vai dizer: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Está aí o Filho de Deus enviado para resgatar a humanidade do seu pecado. Os 2 discípulos então passaram a seguir Jesus, porque até ali João Batista estava pregando: vai vir alguém que vai batizar com o Espírito Santo, vai batizar com fogo, eu não sou digno de desatar as suas sandálias, vai vir alguém que é maior do que eu, que embora vai vir depois, é antes de mim. E quando Jesus chega, eles reconhecem isso pelas palavras de João e passam a seguir a Jesus Cristo. Quando o texto diz que eles seguiam Jesus,
sugere que eles passaram a ser seus discípulos. E observe que Jesus aqui volta-se para aqueles 2 discípulos que eram de João e agora passaram a ser deles e pergunta: que buscais? Você já parou para pensar nessa pergunta? Essa pergunta sugere uma reflexão por parte dos discípulos de Jesus. Assim como naqueles dias, ou assim como hoje, naqueles dias, poderiam haver muitos motivos para seguir Jesus. Muitas motivações para seguir a Jesus. E Jesus leva aqueles discípulos a pensarem nisso. Por qual motivação vocês estão me seguindo? E eles então respondem com uma outra pergunta: Rabi, onde assistes? Alguém brincou certa vez que o que incomoda na vida dos judeus é que eles sempre respondem uma pergunta com outra pergunta. Alguém, certa vez, indignado com essa situação, resolveu perguntar ao judeu: por que você sempre responde uma pergunta com uma outra pergunta? O judeu respondeu: há algum problema nisso? Ele novamente repete, com uma outra pergunta. E os discípulos de Jesus também fazem isso: Senhor, onde assistes? Na verdade, eles queriam conhecer Jesus, mas acharam que dizer isso para Jesus talvez fosse uma presunção, e eles resolveram perguntar: Senhor, onde o Senhor mora? O texto diz que eles foram seguir a Jesus, viram onde ele estava hospedado. O texto bíblico diz no verso 39 que já era hora 10ª. A 10ª hora contada a partir do nascer do sol, por volta das 16 horas da tarde, horário em que a maioria dos trabalhadores já voltavam para os seus lares. Sugere que os discípulos passaram a vigília de toda aquela noite na companhia de Jesus, ouvindo os seus ensinos e as suas orientações. Neste momento, então, nós vemos que eles receberam um convite que eles não esperavam receber. Vinde. Sabe, queridos, esse convite de Jesus é feito também para todos nós hoje. Esse convite para irmos até Jesus e ver é feito para todos aqueles que desejam conhecê-lo. O texto continua dizendo o seguinte, verso 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Qual foi a atitude de André? Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Era uma notícia muito boa, era uma notícia extraordinária para ficar gravada ou guardada só para si. Ele resolveu então procurar o seu irmão. O texto revela que André não era apenas irmão de Simão, mas era amigo também de Simão, porque ele buscou o seu irmão e disse: achamos o Messias. A expressão achamos o Messias sugere que eles já estavam buscando o Messias há algum tempo. Eles já esperavam pela vinda do Salvador. Era alguém por quem eles ansiavam, e agora eles podem dizer: achamos a quem nós esperávamos. Será que eu falo nesta manhã para alguém que busca alguma coisa? Será que eu falo nesta manhã para alguém que procura uma resposta, que busca uma solução, que espera uma saída? Será que falo nesta manhã para alguém que espera um milagre acontecer? Será que falo nesta manhã para alguém que está buscando uma resposta a um vazio dentro do coração, um vazio que invade a alma e que, embora você tenha procurado muitas soluções, não tenha encontrado algo que preencha o seu coração? A fala de André sugere uma resposta e uma solução para você. Porque quando nós achamos o Messias, nós também encontramos as respostas para todas as nossas inquietações. Quando nós achamos o Messias, ou quando nós encontramos o Salvador, Ele então muda a nossa história. Eu quero pular um pouquinho agora, antes de examinar o verso 42, vamos para o verso 43, e nós vamos ver uma atitude muito semelhante agora de um outro amigo. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia,
e encontrou a Felipe, a quem disse: segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe: vem e vê. De novo nós temos a atitude de um amigo, Felipe, que agora vai ao encontro de Natanael e diz também: achamos o Messias? E veja que a notícia, a excelente notícia, também não é guardada para si. Sabe, o texto bíblico nos sugere que o verdadeiro amigo, ele compartilha as boas notícias. O amigo verdadeiro, ele sempre vai conduzir para um bom caminho. Vai nos conduzir para uma boa resposta. Contudo, embora essa notícia tenha sido compartilhada, ela encontrou um preconceito. Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Sabe, embora boas notícias possam vir dos nossos amigos, às vezes nós corremos o risco também de guardar em nosso coração um preconceito ou uma ideia pré-formada. Qual é o problema do preconceito? Porque o preconceito fecha as portas para novas ideias. O preconceito fecha as portas para a possibilidade de estarmos errados. O preconceito fecha as portas para a possibilidade de encontrarmos uma resposta em um caminho que nós não esperávamos. O preconceito pode fechar as portas, talvez, para uma resposta que nós ansiávamos, contudo, ela foi impedida de nós por nossas ideias pré-concebidas ou pré-formadas. Sabe, queridos, o extraordinário é que, apesar de todas essas ideias pré-concebidas ou desses preconceitos, Jesus, ele faz uma obra na vida dessas pessoas para quem os amigos tinham contado a boa notícia. Olhe para mim, eu quero dizer uma coisa importante para você. Ninguém pode imaginar o que Jesus vai fazer quando nós falamos para os nossos amigos do amigo Jesus. O verso 42, eu vou voltar ao verso 42, diz assim: e o levou a Jesus, né? André levou Simão a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Imagine você encontrar alguém que conhece a sua história. Imagine você encontrar alguém que nunca te viu, mas olha para você e sabe da sua origem, sabe de onde você veio. Eu tenho um amigo que todas as vezes que eu encontro, ele sempre me chama pelo meu nome completo. Paulo Alberto Barros Leite. Ele sempre brinca comigo dessa forma. Às vezes me liga e diz: fala Paulo Alberto Barros Leite. Eu sempre tenho a sensação de que ele sabe mais do que eu imagino. Eu sempre tenho essa sensação de que ele conhece a minha história. Jesus olha para Simão Pedro e o chama pelo nome completo. Simão Bar Yohanan. Simão, filho de João. E muito mais do que isso, Jesus não apenas olha para Simão, o filho de João, não apenas conhece a sua história, mas Jesus diz para Pedro que ele poderá se tornar. Ele vai dizer: você será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. A palavra Cefas está relacionado a pedra ou pedregulho, uma indicação de que Pedro desempenharia um papel fundamental na fundação da igreja. Eu quero lembrar para você nesta manhã que quando Jesus olhou para Pedro, ele conhecia a sua história e disse: Pedro, essa é a sua história. Simão, essa é a sua história, mas a sua história a partir de agora será outra. O seu nome será Cefas. Há uma história na tradição judaica de um rei que, ou melhor, um rei que manifestou o sonho de construir um palácio.
E ao construir o projeto, encontrou um bom lugar para a construção desse palácio e pediu para que os seus servos cavassem fundo para encontrar um fundamento. Depois de trabalharem já 2 turnos, aqueles homens não encontraram senão argila. Continuaram um pouco mais e bateram em uma pedra, e o rei então gritou: agora eu encontrei um começo, agora eu encontrei um fundamento. Agora, quando Jesus olha para Simão e disse: tu serás chamado Pedro, você será um bom início para a minha igreja. Você vai desempenhar um papel fundamental no trabalho da igreja cristã. Sabe, queridos, o mesmo Jesus que olhou para Simão Pedro, filho de João, e conhecia a sua história, ele também conhece a sua história. Ele sabe quem é o seu pai, ele sabe quem é a sua mãe, ele sabe qual foi a região onde você viveu, a escola onde você estudou, a faculdade que frequentou. Ele sabe, inclusive, os traumas que você traz da sua infância, os problemas que enfrentou, talvez, a família, ou os problemas que você enfrenta hoje. Jesus conhece a sua história. Mas a boa notícia não é apenas saber que Jesus conhece a sua história, mas é saber que Ele pode mudar a sua história. Jesus, Ele pode te dar um novo começo, uma nova trajetória, um novo rumo. E Ele está dizendo para você: o seu nome é Paulo, mas eu vou fazer de você um líder da minha igreja, eu vou fazer de você um pastor. Sabe, quando eu olho para onde Jesus me encontrou, eu me identifico com Pedro, porque embora Jesus conhecesse a minha história, Ele me encontrou. Jesus está olhando para você nesta manhã e está dizendo para você: eu conheço a sua história, mas deixa eu fazer da sua vida uma nova história. Jesus quer te dar um novo nome. Sabe o que Ele precisa? Ele precisa só de uma pedra. Ele só precisa que você abra o seu coração para Ele construir esse fundamento e mudar a sua história. Nesta manhã, o mesmo convite que Jesus fez para os discípulos, Ele faz para você. Vinde e vede. Deixa eu mudar a sua história. Deixa eu mudar a sua vida. Jesus encontrou Pedro e mudou a sua história. Mas Jesus também mudou a história do incrédulo Natanael. Vamos para o verso 47. João 1, 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito. Jesus nunca tinha visto Natanael, ou Natanael nunca tinha visto Jesus, mas Jesus disse: eis um verdadeiro israelita em que não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Em verdade te digo, ou vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus havia visto Natanael quando ele ainda estava debaixo da figueira. Sabe, aqui muitas coisas podem vir à nossa imaginação, mas eu imagino Natanael orando debaixo de uma figueira e dizendo: Senhor, Deus, o Senhor escolheu Israel para o seu povo. Contudo, nós estamos aqui escravos desse povo romano. A sua promessa diz que o Senhor vai enviar o Messias, e os meus pais me falam disso desde que eu nasci. Onde está o Messias que o Senhor falou que iria enviar? O meu coração, Senhor, chora por uma resposta. Eu imagino Natanael orando e derramando o seu coração diante de Deus. O extraordinário é que Deus contemplava Natanael naquele momento, e ele também conhecia a sua história. O que você tem orado? Onde está a sua figueira? Ou em que lugar você tem orado buscando por uma resposta? Será que você ajoelha aos pés de uma cama de alguém querido,
que de repente está enfermo ou está em uma situação difícil? Será que você tem orado por alguém que você acha que não tem mais retorno, não tem mais solução? Será que você tem clamado a Deus por uma resposta que você ainda não encontrou? Será que você, como Natanael, tem quem sabe dar uma saída para a sua vida? Será que você chegou ao ponto de perder a esperança de encontrar um verdadeiro rumo, uma razão para viver? Será que, quem sabe, o sono tem te encontrado quando por vezes você derrama lágrimas na sua cama? E às vezes o sono te pega quando você ainda está clamando. E quando você acorda, você percebe que dormiu orando, ou dormiu chorando, ou dormiu soluçando. Sabe, nesta manhã, o mesmo Jesus que encontrou Pedro e mudou a história de Pedro, o mesmo que encontrou o Natanael, também conhece a sua história. E sabe onde você tem orado, sabe onde você tem buscado. E esse Jesus também quer dar um novo rumo à sua história. Jesus quer fazer de você o mesmo que fez de Pedro. Jesus quer nos mostrar a mesma coisa que mostrou para Natanael, de que Ele é o Salvador, o Filho de Deus. Sabe, Jesus disse para Natanael, você vai ver anjos subindo e descendo. Jesus estava dizendo o seguinte, o céu vai estar pertinho de você. A comunicação entre terra e céu, o céu e terra, será muito próxima, porque nós veremos as ações de Deus perto da nossa vida, perto da nossa família, perto da nossa trajetória. Sabe, Deus quer te abraçar, Deus quer invadir a sua família, o seu lar, e quer fazer milagres no seu coração e na sua história. Jesus apenas convida, vim, sede meus discípulos. Eu queria convidar você nesta manhã para atender do bom amigo Jesus Cristo. Esse bom amigo quer dar uma nova razão para a sua vida e Ele quer ser o seu Salvador. Talvez você tenha encontrado muitos amigos que te decepcionam. Talvez você tenha encontrado muitos amigos que te fizeram chorar. Mas nesta manhã eu quero falar para você de um amigo que jamais vai te abandonar, que vai estar com você em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Eu quero falar para você nesta manhã de um amigo que se interessa por você, que Ele jamais vai lhe deixar sozinho. A Giovana vai cantar uma música. Essa música é um convite, na verdade é uma declaração de Jesus para você. Eu queria que enquanto ela estivesse cantando, você pudesse ou voz de Cristo falando ao seu coração. Eu queria convidar você para que ouvisse Jesus falando ao seu coração. Deus está te vendo onde você está. Ouça Jesus, Ele te conhece, Ele jamais vai te abandonar, jamais vai te deixar. No final dessa música, eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de convidar você para que você pudesse dizer sim à amizade de Jesus. Se aquelas mãos daquele quadro que vimos nos causam uma comoção, ao vermos um amigo que trabalhou a vida inteira dura, de uma forma do amigo, que podemos falar das mãos de Jesus que suportaram os cravos, que suportaram a coroa de espinhos para te dar a vida eterna. Ouça Jesus falando ao seu coração. Nessa música eu quero orar com você neste momento. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu inteiro. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar.
Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. E em seu caminhar nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, não, Ele não desiste. Ele não desiste, Ele não desiste, não desiste, amém. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, não desiste, Ele não desiste. Amém. Pode ficar em pé para dizer para esse amigo que você aceita a amizade dele. Você pode ficar em pé para dizer sim para aquele que jamais desiste de você. Amém. Vamos orar, vamos falar com o nosso amigo Jesus. Nosso querido e amado Deus, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia, que enviou Jesus Cristo, o Salvador, para morrer por cada um de nós, para que ao invés da morte nós tivéssemos a vida. Obrigado, ó Pai, porque de fato nós percebemos de que ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Obrigado, ó Pai, porque podemos encontrar em Jesus Cristo o verdadeiro amigo. Obrigado porque Ele morreu por nós. Neste momento, colocando em pé para dizer que aceitamos a amizade. Nós estamos nos colocando em pé para dizer que queremos que o Senhor entre na nossa vida, entre na nossa história e mude a nossa trajetória.
Assim como o Senhor fez com Pedro, assim como o Senhor fez com Natanael, ó Pai. Faça milagres no nosso viver. Ó Pai, eu quero clamar que o Senhor possa olhar para a vida de cada convidado que nós temos aqui nesta manhã. E que as respostas, que os anseios que estão nos seus corações possam encontrar, ó Pai, alento em Ti. Que eles possam encontrar uma verdadeira saída. Que o coração deles, ó Pai, seja preenchido da Tua graça e do Teu amor. Que a vida deles, que o lar deles, que a família deles, ó Pai, possam encontrar acesso às graças do céu, ó Pai. Que assim como o Senhor prometeu para Natanael, que na nossa vida, nas nossas famílias, possamos ver constantemente as Tuas ações, porque o céu estará aberto para cada um de nós. Poderemos ver anjos subindo e descendo, ó Pai, ao nosso redor. Haja na nossa vida, haja na nossa história. Nós Te aceitamos como nosso supremo amigo, nosso bondoso amigo. Nós o aceitamos como nosso Salvador. E nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tá, fica aqui do meu lado. Você pode se assentar, por favor. Orientações breves. Hoje, os amigos que convidaram vocês para vir à igreja também vão convidar você para assistir um filme muito especial. O filme produzido é inédito, ele será lançado nessa noite. O nome do filme é O Resgate. E eles convidarão você para assistir esse filme. Nossa igreja foi dividida em lares, em pequenos grupos. E nós teremos então a oportunidade de assistir lá na casa do seu amigo, né? Esse filme. Você é nosso convidado, tá bom? Participe e você será. Nós agradecemos pela sua chegada, pela sua vinda aqui. Amados, só mais um minutinho. Um serviço de utilidade pública agora, gente. Olha só. Minha prezada irmã perdeu uma bolsinha. Escrito Ministério da Mulher, uma bolsinha assim de mão, de um tecido parecendo jeans, tá? Achou? Que estava lá numa caixinha lá atrás. Ela está querendo me dizer isso. Tá? Então, se alguém achou, se tem aí no seu banco, que também perdeu a bolsinha dela e o celular dela, gente, olha, é perdidos e achados, tá? É o momento perdidos e achados. Gente, olha só, nós agradecemos a presença de cada um de vocês, tá? Aqui neste lugar. Nós tivemos um pequeno lá na cozinha. A Semana Santa vai do dia 8 ao dia 15 eu peço a compreensão de todos. Gostaria de agradecer imensamente a minha querida amiga Giovana. Giovana, nosso muito obrigado a você, a sua família, Otimar e Norma. E, gente, então eu agradeço a compreensão de vocês e agradeço a presença de vocês. Se vocês quiserem assistir esse filme, O Resgate, é um filme lindo. Eu digo porque eu assisti. É um filme lindo, tá? É só nos procurar que nós vamos falar o endereço onde esse filme e onde nós estaremos fazendo os cultos da nossa Semana Santa, tá? Nós teremos o almoço aqui ao lado, mas eu peço a compreensão de vocês e lá nós vamos fazer uma oração antes de nós nos alimentarmos, em agradecimento ao nosso alimento. Então, muito obrigado, amigos, por estarem aqui neste dia e por fazerem deste dia um dia muito especial para nós. A todos vocês, nosso muito obrigado. Sorria. Tá bom assim? Ai, que lindo. Só não esquece de colocar na legenda da foto, tá? O rei da montanha. Tem gelo no topo da montanha. Mas me dá um pouco de medo. Medo de quê, meu amor? Não sei dizer. Acho que é porque a montanha ainda é um território desconhecido para mim. Conheço tudo nessa montanha. Pode ficar tranquila, que eu não vou deixar nada.
Nada atrapalhar nossa escalada. Emitiendo una alerta para todos los montañistas. Posible nave está aproximando. Retorne cuanto antes al campamento base. Cambio fuera. Mano, eu não quero voltar. Tenta entender, é o meu sonho. No sabemos si tu hermano está con vida. Ya pasaron 48 horas y no tenemos